Olá, bem-vindo a mais um PitaCast. Hoje, diretamente dos estudos Evani Braga, aqui no Instituto Fecha Feridas. Meu nome é Aldemar, sou médico, trabalho aqui no Instituto Fecha Feridas e hoje, como convidado, é um convidado especial, que é o Dr. Rosalvo Acioli. E ele vai falar para a gente sobre uma sociedade extremamente interessante, uma sociedade que tem agregado pessoas com interesses em comuns. Mas antes disso, queria agradecer a vinda aqui ao nosso PitaCast e já começar com uma pergunta, Rosalvo. Quem é o Rosalvo, né? Qual a sua formação? De onde você veio, né? Nasceu aqui em Maceió, é de outro local? Quem é o Rosalvo, para te conhecer? Bem, eu me chamo Rosalvo Acioli e nasci em Maceió no ano de 1955. Naturalmente, a minha formação foi no segmento acadêmico, na área do direito. Eu concluí o curso e depois eu decidi também fazer jornalismo. E aí já começa a ficar interessante essa sua narrativa, né? É, quem veio primeiro, direito ou jornalismo? Como como é que começou esses interesses? Fui direito porque quando eu estava fazendo o vestibular, eu decidi ir para fazer o curso jurídico, até porque eu tinha um interesse realmente. Eu sempre gostei dessa área de atuação e tenho alguns parentes meus que são da área jurídica e naturalmente eu vislumbrei, né, fazer também. E aí, depois que eu me formei, atuei um período curto de tempo, porque o meu viés, sobretudo, era da área cultural. Eu sempre gostei do jornalismo, da comunicação. Inclusive, eu tinha sido colaborador do Jornal de Hoje, do Jornal de Alagoas e depois também da Gazeta de Alagoas, publicando crônicas, contos, entrevistas, e esses espaços surgiram para mim. E cheguei até a trabalhar no Jornal de Hoje, fazendo comentários sobre corridas de Fórmula 1 e também em alguns eventos da seleção brasileira, comentários também sobre a seleção brasileira. E aí, então eu comecei a perceber já que a sua formação também não se restringiu só ao direito e jornalismo, né? Você, na verdade, tem uma área de atuação bem mais ampla, né? É isso mesmo? Exatamente, é isso Aí, mesmo. se eu perguntar assim, me defina, né? Assim, algumas palavras, as suas áreas de atuação, seria o quê? Bom, então assim, na verdade eu estou desde 15, 16 anos voltado para a área cultural, especificamente, né? Sou um leitor assíduo, ainda hoje leio bastante livros, sempre gostei de cinema, de artes em geral, e tudo isso foi proporcionando uma formação diferenciada da minha pessoa. Claro que todo mundo tem acesso a essas atividades e participo também desse amplo leque cultural. Mas eu, por gostar da literatura, eu também passei a escrever e a publicar meus textos em revista, em livros, e hoje eu tenho 10 livros publicados, entre os quais são 3 de história e um deles que é primeira publicação foi Contribuição à História da Cardiologia em Alagoas, porque eu, sabendo que não existia uma obra para divulgar e dimensionar a importância dessa atividade dos cirurgiões cardiovasculares, porque Alagoas foi o quarto estado do Brasil a realizar um transplante de coração, que assim é algo que impressiona, né? Porque antes foi Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. E Alagoas, no cenário do Nordeste e do Norte do país e do Centro-Oeste, praticamente, né? Foi um estado que se colocou numa quarta posição, realizando o primeiro transplante de coração, que foi realizado pelo Dr. José Vanderlei Neto. E isso é um feito extraordinário para o país. Então, houve uma sequência de realizações de procedimentos cirúrgicos importantíssimos, relevantes, do ponto de vista alagoano e nacional e até mesmo internacional. E aí eu desejei fazer um livro baseado nessa pesquisa científica, e ao tempo de 15 anos que eu passei pesquisando, eu concluí o livro e o livro foi publicado em 2018. E na sequência também
sabendo da importância de uma cooperativa, que eu tenho uma percepção, uma compreensão da importância das cooperativas. Então, eu ciente de que a cooperativa que cuidava da gestão do Hospital Arthur Ramos, que é uma cooperativa dos médicos, que agora eu não estou me lembrando especificamente, mas essa cooperativa foi importantíssima para a estruturação, para conseguirem juntos os médicos adquirirem o antigo Hospital Lucchese. Exatamente. Essa cooperativa que comprou, né? E manteve viável o hospital durante todos esses anos, né? E que agora foi recentemente vendido à Rede D'Or, né? Exatamente. E essa história é muito interessante e muito impactante do ponto de vista assim da contribuição que esses médicos realizaram em benefício da sociedade, não só da classe médica e do setor da saúde, como também da população. E essa cooperativa, ela foi muito vitoriosa e foi um empreendedorismo fantástico na época, porque ninguém queria assumir o SESI, que estava em decadência, cheio de problemas estruturais, e os médicos decidiram, os próprios médicos já trabalhavam lá, decidiram fazer um movimento, se organizaram, fizeram a cooperativa e eles conseguiram adquirir, com grande sacrifício, mas conseguiram adquirir o Hospital do SESI. Isso, e eu comecei a perceber já, né, que isso, quem está também nos assistindo, esse tema vai ser um tema para um outro podcast, né? Ou seja, essa história sobre essa cooperativa médica, né, que encampou o Arthur Ramos. Acho que isso aí vai ser um tema, a gente só vai segurar essa informação, porque eu já comecei a descobrir duas coisas. Então, você é ensaísta e também é historiador. Sim, Poeta. também. Qual o estilo da sua poesia? Olha, minha poesia eu posso considerar como moderna, embora que uma vez ou outra eu também escrevo sonetos, porque o soneto é uma estrutura antiga, né? E mesmo que tenha sido modernizada, porque às vezes não tem sonetos que não são nem rimados nem metrificados, ou também são metrificados e são rimados, mas é chamado soneto branco quando não tem rima ou quando não tem métrica. Mas eu sempre trabalho com a poesia no sentido mais universal. Então eu escrevo elegias, eu escrevo quadras, eu escrevo sonetos também, e a poesia sem dimensionar um limite. Mas sou um poeta que gosta de condensar aquilo que eu escrevo. E a temática é uma temática geral. Essa temática pode ser de natureza universal ou de natureza filosófica. Eu até me considero um poeta que tem uma vertente filosófica, existencial, filosófica, e falo sobre tudo, sobre a árvore, sobre a vida, sobre a morte, sobre o sonho. E já fez alguma sobre o Instituto Fecha Feridas? Ainda não, mas Então, ele mas merece. esse é um bom desafio, né? É um bom desafio, sim, merece sim. Porque é uma instituição importantíssima, né, para nossa sociedade, sobretudo para que as pessoas possam serem cuidadas, recuperadas e se tornem cidadãos, né, saudáveis. Então, a nossa audiência, a gente já tem um segundo encontro com o Dr. Rosalvo Acioli, né? Para quê? Para apresentar essa poesia. É um compromisso aqui, né? E o tempo livre, né? Quando estiver pronto, a gente está aqui aberto para isso aí. Estou à disposição, agradeço. E aí, prosseguindo, né? Então, a crítica literária naturalmente entrou na sua vida. Como foi ser crítico literário? A crítica literária, ela tem assim uma importância fundamental na minha vida, porque eu com a formação inicial, eu fui me apercebendo da importância de eu fazer uma autocrítica. Então, a crítica nasce
a crítica, seja crítica literária, crítica de artes, etc., de qualquer natureza, ela nasce de autocrítica. Porque o que é que eu estou escrevendo? Para quem estou escrevendo? O que devo escrever? Eu evitar aquilo que já foi repetido, aquilo que já foi dito. Então, eu tenho que buscar um discurso que eu gosto muito de colocar. Qualquer texto que a gente escreve, que eu escrevo, eu considero que é importante que ele seja um discurso. Ele tem a sua linguagem, naturalmente, tem o seu conteúdo, sua temática, etc. Mas não deixa de ser um discurso. Um poema é um discurso. Um conto é um discurso. Um ensaio também é um discurso. E na parte da crítica, graças a essa percepção inicial, fazendo leituras de obras de autores brasileiros e estrangeiros, e também eu querendo desenvolver um trabalho meu próprio, uma identidade própria, que eu chamo de estilo próprio, que é possível que um autor tenha seu estilo próprio. Eu fui observando da necessidade de ter autocrítica, que é fundamental. Então, nessa temática abrangente, que a gente pode trabalhar um texto, seja como contista, que também tem um livro de contos, seja como poeta, ou seja até como ensaísta, para analisar uma obra literária ou uma obra cinematográfica ou artística do ponto de vista de um quadro pintado, artes plásticas em geral, tem que ter essa percepção de analisar aquele texto e desenvolver um comentário que seja consistente. E aí também entra a questão da autocrítica. Eu tenho que trazer alguma coisa importante nesse trabalho. Então a autocrítica é fundamental. Aí, com esse seu relato, agora já chamou a atenção para mim um outro aspecto, né? Então, eu também venho do mundo analógico, máquina de escrever. Então, quando eu era pequeno, aprendi a datilografar na máquina e tudo. Depois, a gente passou por uma etapa que foi a digitalização. E a gente chega agora num momento que é com a inteligência artificial. Qual é a sua visão da inteligência artificial, todo esse bombardeio que a gente no dia a dia de usar inteligência artificial para tudo, né? Como é que você vê esse momento atual? Eu considero essa pergunta muito oportuna e muito perspicaz. Sobre a inteligência artificial, eu tenho assim, meus receios de vários contextos, né? Eu receio do ponto de vista social, do ponto de vista universal, do ponto de vista existencial, que cria uma perplexidade para quem está agora constatando essa interferência da inteligência artificial na nossa vida, nos meios de comunicação, em outros meios também, na medicina, que está sendo utilizada. Então, a minha preocupação é assim, como é que essa inteligência artificial vai se manifestar e quando ela vai poder ser controlada. Tem que existir um controle, porque a inteligência artificial ela é nada mais do que o somatório de conhecimentos do ser humano que é lançado num sistema computacional, enfim, que lida com algoritmos e que textos e conhecimentos e informações são mesclados ali e que através de um programa ou de programas há uma conjunção de informações de vários contextos e que há uma resposta dessa chamada inteligência artificial. Mas, para mim, nós que somos pessoas inteligíveis, inteligentes, nós somos a questão fundamental em relação à inteligência artificial, porque jamais a inteligência artificial irá superar a inteligência humana. Pelo que eu compreendo, ela pode, assim, favorecer um certo tipo de raciocínio
e oferecer perspectiva de critérios para a utilização de um conhecimento, ou para facilitar, ou para aprimorar, ou para criar mecanismos que possam favorecer uma atividade, por exemplo, cirúrgica, através do equipamento. Isso já até tem acontecido, mas jamais, em tempo algum, eu considero que a inteligência artificial poderá superar a inteligência humana. Quer dizer, a atuação do ser humano, ela é precípua e fundamental em todos os momentos. Ótimo. E aí eu tenho que fazer essa pergunta, quando você começou toda essa contextualização, perguntar sobre inteligência artificial é uma pergunta hoje que é quase que obrigatória, né? Para entender como as pessoas estão percebendo isso aí. Agora, você veio relatando toda essa sua vida. E como é que entra agora a Sociedade de Ciências, Letras e Artes de Alagoas? Como é que ela surgiu? Qual foi a ideia inicial? Como é que foi essa criação dessa sociedade? Em verdade, eu sempre desejei criar uma sociedade, né? Uma associação, na verdade. E a associação, nesse contexto de artes, cultura, literatura, enfim, e ciências também. E isso advém também de uma experiência que eu tive quando eu era estudante do Colégio Guido de Fonte de Galan, que havia um incentivo dos professores e, sobretudo, do padre Teófanes Augusto de Araújo Barros, que era o diretor da instituição, que nos incentivava a cultura e as artes em geral. E, na época, ele tinha fundado um centro de estudos chamado Jacques Maritain, um pensador católico francês, Jacques Maritain. E ele criou esse centro de estudos Jacques Maritain com a finalidade de levar aos alunos do colégio e também aos professores conhecimentos gerais na área de cultura e da área de ciências. E a cada semana nós nos reuníamos aos sábados à tarde para uma pessoa convidada a fazer uma palestra sobre um tema científico, um tema cultural, um tema artístico, enfim. E eu participei desse momento especial da minha vida quando eu era estudante do Colégio Guido. Isso com 16 anos, 17 anos e até 18 anos. Quer dizer, então foram 3 anos nesse caldo de cultura, vamos dizer assim, né? Sendo incentivado, assistindo às palestras excelentes, debates excelentes. E isso me enriqueceu culturalmente. E a todos os outros colegas também. E ele, num certo momento, já no último ano desse período de 3 anos, ele até me convidou para eu estar participando também como um colaborador, participar também com perguntas, no contexto de que outros também perguntavam, os professores. E isso me incentivou toda a vida. Então, a minha formação sempre foi pautada nesse contexto do conhecimento da cultura, da ciência, das artes, etc. E agora, recentemente, no início desse ano, eu desejava sempre a criação de uma sociedade. E esse ano, 2025. 2025, esse ano 2025. Então, eu estruturei um modelo de sociedade, de uma associação, né, naturalmente, que a gente não pode registrar como sociedade. Sociedade é a denominação apenas da associação, para registro na Receita Federal, que tem que fazer uma ata, fazer o estatuto, tudo isso. E aí ficou definido que seria Sociedade de Ciências, Letras e Artes. Do meu pensamento, eu designei para que fosse assim. E conversando com o Dr. Guilherme Pita, com a professora e psicóloga Evane Braga, conversando com o Dr. Tadeu Muritiba, que é o cirurgião geral, conversando com a me perdoe, Rosaline Mota, que ela é bibliotecária, professora doutora da Universidade Federal de Alagoas, conversando com algumas pessoas, com o Jadson,
Buarque, que é escritor, que escreve peças de teatro e também tem profissão de contador, que ele atua como o meu contador, etc. Então, eu conversando com eles, eu disse, olha, eu estou desejando criar uma sociedade, vamos formar uma associação para a gente criar. E eles se interessaram, então começou esse embrião e nós começamos a fazer as primeiras reuniões. E aí, com as primeiras reuniões, eu fiz um modelo um modelo de estatuto. E esse modelo de estatuto era um embrião também, para que todos tivessem uma cópia. Aí eu fiz uma cópia para cada um, todos levaram para casa, leram e me devolveram depois, assim, com as suas opiniões. E aí ficou faltando acrescentar só um aspecto da questão jurídica, das adequações jurídicas para esse estatuto. E depois que eu fiz a estruturação também, já que eu tenho essa formação em direito, eu fiz toda essa estruturação, eu preparei todo o estatuto, finalizei e pedi ajuda do meu filho para ele ter uma supervisão jurídica, já que ele tem essa formação em direito, que é o Bruno Aciola. Então ele tem uma especialidade na área do direito empresarial e conhece plenamente esse campo, né, do direito e também na área digital. Ele também é especialista na área digital, direito digital. E aí ele me deu a supervisão e foi algumas sessões simples que foram feitas, mas de importância aí, fundamental. E uma vez que estava pronto o estatuto, eu apresentei a todos numa outra reunião, que somos 11, eu e mais 10, e preparei a ata também, e nós fizemos a reunião para que todos assinassem essa ata. Conclusão que deu tudo certo, nós nos irmanamos nesse propósito, e foi dada entrada na Receita Federal pela Facilita, a Facilita enviou, e a Receita Federal enviou para o cartório, e aí já houve o registro. Tudo correto, e agora recentemente saiu, publicado, divulgado pela Receita Federal, foi emitido o CNPJ da Sociedade de Ciências, Letras e Artes de Alagoas. E nesse íntere das reuniões, o doutor Guilherme Pita sugeriu o nome, a sigla, a denominação de Soclartes. Soclartes, que é uma abreviatura de Sociedade de Ciências, Letras e Artes de Alagoas, com ênfase a artes, porque é Soclartes. Então, Sociedade de Artes. E no conjunto da ideia, contempla a cultura, contempla a ciência, contempla tudo. Porque o que é ciência? É arte. Sobretudo é arte. A perícia de um cirurgião, ao realizar uma cirurgia, a perícia dele de fazer os cortes, de fazer o manejo do órgão, de tratar, de corrigir, enfim, e de depois fazer a costura. Isso é a costura, é rafia. O nome técnico é rafia, né? Do vaso. Rafia, enfim, ou até do tecido, etc., né, do fechamento da cirurgia, é arte, pura arte. Tem que se compreender isso, né? E até eu ouso até dizer que também é poesia. Existe muita poesia numa sala de cirurgia, quando o cirurgião realiza um procedimento cirúrgico, seja ele simples ou de alta complexidade. Agora, esse tema da poesia na cirurgia, a gente vai fazer um outro podcast, porque aí eu também concordo que existe uma parte, concordo plenamente que é arte, né? Em alguns momentos é uma arte que é poesia, né? Outras vezes a arte é uma escultura. Então, ou seja, são várias formas de manifestação que a gente tem dentro de um centro cirúrgico. Isso é um tema extremamente interessante. E o senhor que é cirurgião sabe muito bem do que eu estou dizendo, né? Porque eu vejo quando um paciente é recuperado, né, plenamente, assim, quanto de entusiasmo poético até, no sentido, né, existencial, poético, unitário, existe no momento da cirurgia. O cirurgião vibra, com certeza ele vai vibrar com aquele resultado, né? É um triunfo, né?
importante. As atividades dessa sociedade acontecem com que frequência? Bom, então no momento nós estamos nos organizando para planejar as atividades que virão a partir de 2026, que já estamos no final desse ano de 2025, então temos pouco tempo. O que fizemos foi o seguinte: no último encontro, na nossa última reunião, nós decidimos realizar a posse da diretoria em 2026, no dia 29 de janeiro. Então já está prevista essa posse e ela vai ser realizada no dia 29 de janeiro no Centro Cultural Arte Pajuçara. Também já entramos em contato com o gestor do Cine Arte Pajuçara, que é o Marco Sampaio, que é conhecido como Marcão, e que nós solicitamos a possibilidade da utilização do teatro, tem a sala 2, que é teatro e sala de cinema. E ele já disponibilizou o espaço para que nós possamos realizar o evento a partir das 18h30, com encerramento às 10 horas da noite. Então vai ser lá no Centro Cultural Arte Pajuçara. E até lá, a sociedade está promovendo alguma atividade nesse ano de 2025? Sim, estamos. Então, assim, ao ensejo desse início da sociedade, eu, conversando com a psicóloga Evany, ela me falou que gostava muito de filme, de assistir filmes e de reunir um grupo que assistia o filme e depois iam comentar o filme. E eu disse: Evany, você gosta de cinema? Eu também gosto, eu sou um cinéfilo desde criança, desde menino que eu assisto filmes levado pelo meu pai e sempre fiquei deslumbrado com essas criações extraordinárias, que é como se fosse um segundo momento de vida, né, da pessoa. A gente está projetado, o cineasta projeta a vida ali numa película, e aquilo, quando a gente vai lá para o cinema assistir, é como se estivesse tendo um momento existencial de um conjunto de pessoas, enfim, que está lá. E a perspectiva da história, da narrativa, etc. E aí eu disse: Evany, eu gostaria muito também de saber como é que funciona isso. Não, é que eu tenho assistido um grupo de pessoas que nós vamos depois comentar o filme. Ele disse: puxa, ele disse, vamos nos juntar, vamos para esse propósito nos juntar. As pessoas que você tem um contato e eu também um contato com outras pessoas. E eu disse a ela: então fazer o seguinte, eu acho que é interessante se a gente pudesse fazer a projeção desses filmes, não numa sala e no televisor, que a gente pudesse viabilizar também a projeção do filme no cinema. Aí foi quando eu me lembrei de falar com o gestor do Cine Arte Pajuçara, que na verdade é o Centro Cultural Arte Pajuçara, e aí são duas salas de cinema, a sala 1 e a sala 2, e eu falei com o Marco Sampaio da possibilidade de nós realizarmos a exibição a cada 20 dias de um filme de alta qualidade do cinema nacional brasileiro ou universal. E ele disse que só tinha disponibilidade do horário no sábado pela manhã às 10 horas, porque existe uma grade de programação do Cine Arte Pajuçara e ele estava com toda a grade já fechada para esse ano de 2025. Então ele não teria como fazer mudança. Mas, por exemplo, o horário que nós também estávamos pleiteando, nós estávamos desejando assim, a possibilidade de ser a partir das 2 horas da tarde, do sábado. Uma possibilidade de viabilizar mais público. E disse que infelizmente não era possível, só a partir do ano que vem. Entretanto, na última exibição que foi realizada, que foi o filme Amarcord, do Federico Fellini, a primeira foi Persona, de Ingmar Bergman, 2 filmes maravilhosos, extraordinários. A plateia que lá esteve agora, sábado recente, eu fiz uma enquete antes de iniciar o filme. Eu perguntei: o que vocês consideram que esse horário de 10 horas ele é conveniente para vocês ou o horário das 14 horas? Aí o pessoal, maioria, em torno de 90%,
disseram que 10 horas da manhã estava perfeito. Um horário perfeito para eles, teriam disponibilidade desse horário. E aí foi vencedor esse horário. Portanto, então vai ser nesse horário que a gente vai continuar promovendo. E A próxima data. a próxima data é dia 15 de novembro, na sala 1 do Cine Arte Pajuçara, a exibição de um filme chamado A Negação do Brasil, que é uma temática da negritude, dos direitos humanos, direitos sociais. Por quê? Porque é um documentário, os 2 anteriores foram ficções. Dessa vez foi será um documentário. Os 2 primeiros eu sugeri os filmes e o Marcão concordou. E dessa vez foi ele, Marcos Sampaio, que sugeriu e eu concordei, que é o documentário A Negação do Brasil, que trata da situação seguinte: a seleção e escolha dos atores negros para participarem dos projetos de novelas de televisão e dos filmes nacionais ou internacionais, mas no caso aqui são do Brasil. E aí foi feito um documentário do cineasta chamado Joel Zito de Araújo. Esse documentário é de 2015, se eu não me engano, mas ele é muito importante, esse documentário, e ele realizou esse filme para mostrar toda essa circunstância das dificuldades na escolha de um ator negro, porque os papéis sempre foram simplórios ou marginalizados, ou até mesmo papéis marginais, que um personagem negro num filme ser o criminoso, o personagem negro ser um escravo, um personagem negro ser alguém que pratica o mal, é alguém que não tem uma conotação humana no sentido mais pleno, né? Porque é um ser humano. Porque tem que ser o negro que vai fazer papéis dessa natureza. Exceção quando é da escravatura, naturalmente tem que ser. Então começou a haver um movimento nacional no meio intelectual, no meio dos cineastas, dos diretores de cinema e no meio, sobretudo, dos atores, reivindicando papéis de coadjuvantes ou protagonistas que começaram a ser aceitos, e houve uma acessibilidade nesse círculo de realizadores nacionais. Houve uma acessibilidade, inclusive também das emissoras de televisão, e elas passaram a colher os atores negros para papéis melhores ou papéis mais relevantes. Tanto é que hoje tem muitos atores que estão atuando no Brasil. Então esse documentário é muito importante, e tão importante que surgiu o interesse da Secretaria de Direitos Humanos daqui de Alagoas de participar também dessa exibição, como parceiro desse projeto que nós estamos realizando. Então, será exibido no dia 15 de novembro, às 10 horas da manhã, na sala 1 do Cine Arte Pajuçara, o filme A Negação do Brasil, em realização da Sociedade de Ciências, Vistas e Arte de Alagoas, Soclartes, em parceria com o Centro Cultural Arte Pajuçara e com a Secretaria de Direitos Humanos de Alagoas. Aí, para a gente fixar bem, o dia 15 de novembro, que dia da semana é? É um dia em que se comemora o dia da República, né? Comemoração da emancipação da República no Brasil, e também uma data relacionada com do direito dos negros. É o que eu não recordo agora, né? Tem uma data específica nacional, né? Celebração da... E aí, essa minha provocação era uma outra, era mais simples. E essa talvez seja a maior dificuldade da gente conversar com alguém como o senhor, né? Ou seja, eu só queria uma resposta mais simples, que é de um sábado, né? Sim, É um sábado. é um sábado. Então fica talvez mais simples a gente entender que o sábado é esse dia, esse encontro, é dia 15, 10 horas da manhã. E aí, se a gente perceber também que a gente já está aqui, já passou um bom tempo, né? Sim. Então, até a nossa audiência também já percebeu que a conversa com o Dr. Rosalvo Ascioli é uma conversa boa, né? Então, a quantidade de informações que ele vem dar para a gente é muito importante.
mas a gente precisa encerrar. E aí eu gostaria, tu, Rosalva Cioli, que você falasse aqui para a nossa plateia quais são suas considerações finais. O que é que você gostaria de acrescentar, ou que você já falou, ou reforçar alguma coisa, né? Fique à vontade nesse tempo. Bom, eu só queria complementar, assim, relacionado ao planejamento da sociedade, rapidamente, que nós planejamos uma série de eventos culturais e artísticos e científicos para o ano 2026. Seminários, mesas redondas, publicação de livros e também de uma revista. Então é esse o contexto do nosso planejamento. E nós queremos contribuir para na parte de criação e do conhecimento, porque o lema, e modéstia à parte também eu elaborei o lema da sociedade, que é Creatio et Productionis Cognitionis. Creatio et Productio Cognitionis, que é criação e produção de conhecimento. É isso que nós queremos fazer, contribuir para a sociedade. E o meu agradecimento eu gostaria de fazer ao Dr. Guilherme Pita, ao senhor que também está realizando e produzindo esse cast, PitaCast, e a ele também que é do suporte também aqui do evento, né? Também não deixa de ser um evento importante, né? Para divulgação dos conhecimentos em geral. E dizer isso, que as pessoas participem da vida social, cultural, artística, que todo mundo procure fazer a sua contribuição como cidadão para melhorar esse país, que é o que se precisa, né? E tudo, em todos os contextos. Melhorar o país do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, do ponto de vista político, porque a política ela é muito importante quando ela é a política cidadã, quando é a política em benefício coletivo. Isso é que eu gostaria de deixar claro. Então, agradecer mais uma vez essa sua participação conosco e a nossa audiência, né? Se gostou do PitaCast, siga nosso canal, dê um joinha para ficar no compartilhar e também compartilhe esse material com aquelas pessoas que às vezes sejam importantes. E esperamos vocês no próximo PitaCast.